Olá, sejam todos muito bem-vindos! Como vocês estão? Que sábado feliz de estar aqui com vocês. Enquanto a turma vai chegando e a gente já vai conversando, sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa live será assim, ó, de uma forma bem vivencial, dinâmica, do jeitinho que a gente gosta. E a gente vai conversar sobre a primeira infância, como nós podemos nutrir o autoconhecimento. Então vocês estão vendo, né? Que a nossa conversa hoje, a nossa vivência, eu tô bem aqui, preparei um cenário legal pra gente, tô aqui com os materiais. Enquanto vocês vão aí chamando a turma para participar desse encontro, tô agradecendo aqui a presença, a nossa troca, a nossa energia. Olá, gente! Sejam muito bem-vindos. Vamos entender como é que a gente pode nutrir o autoconhecimento da criança? Como é que nós, cuidadores, e hoje eu diria que é uma grande missão da minha vida, cuidar da infância e dos cuidadores, professores, pai, mãe, e a gente vai falar sobre isso aqui. Como é que a gente pode se tornar mais autoconfiante, como é que a gente pode se tornar, ter autogestão da nossa vida, autoestima, como é que a gente pode ativar a nossa identidade, como é que nós podemos construir tudo isso lá na base, na nossa fase, naquele primeiro setênio que é decisivo. Bom dia para vocês! Envia aí esse aviãozinho para o máximo de pessoas. A gente não vai deixar essa live salva. Por quê? Muita gente me perguntou. Porque a gente vai ter agora nesse mês de outubro, vamos ter 3 encontros com lives voltadas para a primeira infância. Então hoje a gente vai falar sobre autoconhecimento. Trouxe aqui um material legal para a gente fazer no final, e aí uma sugestão para vocês fazerem com os filhos, alunos, sobrinhos e a turma aí que você... bom dia, um beijo para vocês. E a turma aí da primeira infância que a gente que a gente se envolve, né, enquanto cuidador. E vai ser muito legal também porque a gente vai estar nutrindo a nossa criança interior, a nossa. E eu já queria começar com o seguinte, gente. Não sei se vocês já ouviram falar nesse livrinho aqui, olha, Palavra de Criança. É um livrinho que eu uso todos os dias aqui na minha vida enquanto cuidadora, enquanto mãe. E eu trouxe aqui pra gente fazer uma leitura. Se eu vou abrir na hora, no ao vivo, para trazer essa mensagem aqui para todo mundo. Olha só. Vou puxar aqui, deixa eu virar aqui, vou puxar aqui uma cartinha que vai ser a mensagem da nossa criança interior hoje. Combinado? Vocês querem ler comigo? E aí, diz pra mim se o som tá legal, se vocês estão escutando bem, se o nosso cenário aqui tá dando pra ver direitinho, tá bom? Olha a cartinha que veio pra gente hoje. Olha só. Dor. Essa é a nossa criança falando com a gente, hein? É quando uma coisa vem pra nossa vida pra nos ensinar, mas a gente manda ela embora e não quer nem olhar. Aí ela fica tentando entrar, mas como a gente fechou a porta, ela fica batendo até a gente abrir e deixar ela passar. Olha a mensagem. Abra a porta para que a dor passe através de você. Gente, essa mensagem é muito especial e tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje, sobre autoconhecimento. E a gente muitas vezes foge da dor, foge da luta, a gente não quer, né, ficar triste, a gente não quer olhar para a nossa essência. E aí essa mensagem diz hoje o seguinte, que a gente precisa deixar essa dor entrar. Então vamos abrir a porta aqui do nosso coração, da nossa moradia, né? Para que a dor venha e a gente consiga ressignificar. E hoje, Lu, o que é que a gente vai falar? Olha só, olha o que eu trouxe aqui. Aqui, gente, é algodão. E esse aqui é o pezinho de algodão que a gente plantou aqui em casa, eu e minhas filhas. E o que é autoconhecimento, Lu? É quando a gente tem a semente do algodão, que tem várias aqui, ó, aqui dentro, e a gente planta e nasce um pé de algodão. Então, autoconhecimento nada mais é que a gente realmente entender que a nossa semente
ela vai prosperar de acordo com a nossa essência. Eu não posso plantar um pé de feijão e nascer um pé de algodão. Eu não posso eu não posso colocar uma semente de melancia e nascer um pé de laranja. Então, quando a gente planta a semente, quando a gente sabe da nossa essência, a gente vai prosperar na nossa essência. E aí, uma pergunta para todos nós. Será que no decorrer da nossa vida, enquanto cuidadores, pais, mães, professores, a gente escutou muitas vezes: olha, você precisa ser assim, você precisa agir dessa forma, você precisa se posicionar, deixe de ser assim, e a gente termina que vai mudando a nossa essência. E aí vem uma reflexão. Muitas vezes a gente vai se distanciando daquela sementinha que somos nós. E a gente termina que vai vivendo uma vida que é do outro, que é de alguém que deseja que a gente seja daquela forma. E a gente vai perdendo isso. E quando a gente perde, a gente fica triste. Quando a gente perde, a gente fica angustiado. Quando a gente perde, a gente pode ficar em pânico. E é isso que está acontecendo hoje em dia. A gente está se distanciando daquela semente, né? Daquela semente verdadeira que cada um daqui veio para esse planeta para desabrochar, porque a gente está no meio, né, que vai colocando esse olhar de que a gente precisa ser assim, de que a gente vai ter que reagir dessa forma, e necessariamente a gente não precisa ser assim, basta a gente ser quem a gente realmente é. E é isso que a gente vai fazer hoje, a gente vai nutrir isso na infância. E eu trouxe aqui algumas dicas poderosas, umas dicas, sabe como, gente? Quem tá aqui sabe que eu gosto de ter as dicas de ouro, mas essas são novas, não são parecidas com o que eu já compartilhei com vocês em palestras, em cursos, não. Essas são bem especiais e eu trouxe só pra gente aqui, tá bom? Então a gente vai começar. Vamos lá? Por que, Lu, você decidiu fazer essa sequência de lives? Porque eu entendi na minha vida que para nutrir uma sociedade justa, feliz, uma sociedade realmente com propriedade, responsabilidade e compromisso, eu precisava olhar para a primeira fase da nossa vida, a primeira infância. E compreendi mais ainda que eu tinha que nutrir uma palavra mágica que a gente vai se perdendo durante o processo, o autoconhecimento. E é sobre isso que a gente vai começar a partir de agora. Estão prontos? Tudo certo? Monta teu ambiente aí facilitador, coloca sua água, coloca um papel e uma caneta se você quiser anotar. Convida aí a turma, porque a gente vai começar agora. Vamos nutrir o copo cheio, e eu vou trazer aqui o meu copinho aqui, ó, das nossas crianças. A gente precisa ir colocando no decorrer da vida dela, colocando e nutrindo da forma certa para que ela transborde. Para que ela transborde de alegria, ela transborde de felicidade, ela transborde de força, de energia para ser quem ela realmente é. Porque a gente veio aqui para isso. A gente veio aqui para seguir de acordo com a nossa essência, para a gente prosperar cada vez mais. Então vamos lá, começamos. Lu, eu vou trazer aqui três áreas muito especiais da nossa vida. Vou começar agora e ela vai dizer como é que vai acontecer toda a nossa jornada. Então começamos, não é sobre ter, é sobre ser. E aí eu preciso falar de 3 áreas aqui muito importantes, gente. Eu preciso falar do primeiro setênio, para a gente entender que fase é essa da criança na nossa vida. Eu vou pegar outra caneta aqui. Eu preciso falar do brincar, porque o brincar, ele é universal e é o melhor caminho para a gente nutrir o autoconhecimento da criança. Vocês vão entender como é que a gente vai fazer isso. E eu preciso falar do perfil comportamental dessa criança. E vai servir muito para a gente também, viu? Do perfil comportamental. Mas, Lu, comportamental. Por que você trouxe esses 3 pilares? Porque durante a minha jornada enquanto cuidadora, mãe, professora, eu pude de uma forma bem didática estar trazendo isso hoje aqui para vocês. E vai ser simples, natural e bem didático, vocês vão ver.
Autoconhecimento nada mais é do que a gente viver na nossa essência. Eu tenho 2 filhas, cada uma tem um perfil, cada um tem uma essência, cada um tem uma forma de enxergar a vida, cada um encara as coisas, né? Tem comportamentos muito de identidades mesmo própria. E a gente tem que ter muito cuidado, porque os principais, olha como é forte isso, os 2 principais cuidadores que mais bloqueiam o autoconhecimento do ser humano, em especial da criança, vocês sabem quem são? Coloca aí se você sabe quem é. São os 2 principais. São os professores e os pais. Mas não é, gente, porque eles estão querendo mal, não, de forma alguma. É porque eles querem ensinar, eles querem ajudar, eles querem fazer com que a criança ela se desenvolva. Mas não necessariamente é o melhor caminho. Então, o professor e a família em geral, eles são as 2 pessoas, as 2 âncoras que mais bloqueiam a identidade da criança e, com isso, o seu autoconhecimento. E aí a gente vai começar a entender por que na primeira infância a gente precisa nutrir o autoconhecimento. Porque na primeira infância, gente, o mundo, vou colocar aqui, depois eu vou fazer um print para vocês. O mundo é bom. Nessa fase é tudo incrível para a criança. Ela não entende o que é maldade. Ela não entende o que é certo, o que é errado. Ela vai construindo isso ao longo da vida. E nós, cuidadores, é que vamos orientando e encaminhando essa criança. Não sei se vocês estão aí, se está fazendo sentido, se vocês estão lembrando aí da trajetória de vocês. E aí, nesse movimento do mundo é bom, ela tem essa pureza, ela tem esse peito aberto para a vida, né? Esse corpo totalmente disponível. Tem um processo muito importante que acontece, que são os movimentos que trazem vitalidade para ela. Então, é uma fase muito forte do sono, é uma fase muito forte do metabolismo. Olha como isso é importante a gente saber. É uma fase muito forte da alimentação e é uma fase muito forte dos movimentos. E por que eu estou trazendo isso? De acordo com a antroposofia, quando a gente entende o que é que acontece de dentro para fora com essa criança, a gente vai conseguir respeitar mais. Então a gente precisa de 3 palavrinhas mágicas para olhar essa primeira infância. A gente precisa observar, a gente precisa escutar e a gente precisa respeitar. Anota aí, gente. Observar, escutar e respeitar. Então, é muito importante. A gente tem uma mania danada de chegar na criança e já intervir. Olha, senta dessa forma, se alimenta dessa forma. Olha, você precisa agir assim quando encontrar um adulto. Quando você chegar, você faz isso. E não é por maldade, é porque a gente quer o melhor, né, pra ela. Mas se a gente parar um pouco e a gente começa a observar, a escutar, a gente vai conseguir respeitar. E no processo, a gente vai entendendo como é que a gente vai conduzir da melhor forma essa criança. Olha como a gente começa a mudar aí a nossa mentalidade. Então, observa mais. Escuta essa criança. Ela tá falando o tempo todo, mas ela não tá falando com a linguagem verbal. Ela tá falando com o corpo. Ela tá falando com as emoções. Ela tá falando na relação, com o olhar. E aí, quando a gente pausa, a gente tem mais sabedoria para conduzir essa criança. Então, 3 palavras, quem quiser anota aí, porque já deixa compartilhado para a turma que está chegando. Então, o mundo é belo, a gente tem a fase do metabolismo, e na primeira infância, olha o que acontece, que eu diria que é um tripé poderoso. Acontece o movimento que leva para as emoções, que leva para o pensar. Gente, é poderoso a gente entender isso. Então, na primeira infância, a gente vai considerar de 0 a 7 aninhos, o primeiro setênio, ela se movimenta muito. Por isso que o esporte na vida é tão importante, que é que elas gostam. Elas não param, né? Elas têm essa essência desse movimento, porque elas aprendem através dele, em especial nessa fase, a vida toda, mas em especial nessa. Então, quando ela se movimenta, ela está aprendendo. E aí,
o esporte é muito importante nessa fase, as vivências em áreas abertas, em contato com a natureza, as relações com as pessoas. Então olha para o ambiente e observa se ela está em movimento, se ela está no caminho certo. E quando a gente se movimenta, o que é que acontece? Acontecem as emoções. A gente começa a vir raiva, a vir alegria, a vir insegurança, medo, porque ela está naquele movimento, né? Se a gente vai estático, nada acontece, mas em movimento tudo acontece. Então, quando ela coloca a emoção para fora, o que é que a gente faz enquanto cuidador? Bloqueia, corta, não pode, pare de chorar. Você não precisa estar assim triste. Por que não? Precisamos. Nós, seres humanos, somos seres sociais e emocionais. Então, a gente precisa colocar para fora, gente. Então, através do movimento, ela traz as emoções. E aí, a partir das emoções, ela vai conseguindo construir o seu cognitivo, que é o pensar. E aí a gente vai pensar em cada fasezinha do bebê, a gente vai pensar naquela fasezinha do início da infância, 3 aninhos, e vai até os 7 anos. Esse é o processo até 7 anos. É você que está falando, Lu? Não! São vários estudos, claro que com minha prática profissional a gente fortalece isso, mas esse em especial é o estudo da antroposofia. Vale muito a pena quem trabalha com criança fazer essa imersão. E aí, Lu, segundo grande pilar que a gente vai trazer hoje para o autoconhecimento da criança, o brincar. Gente, não tem coisa mais incrível na vida do que o brincar. E aí eu sou uma defensora, hein? Tem um documentário Território do Brincar, vale a pena quem não assistiu. Assistam, vocês vão querer assistir várias vezes. E aí o brincar, ele é o quê, Lu? O brincar, ele é universal. Ele é universal, gente. Os animais brincam, os seres humanos, todo mundo brinca. Se você olhar a natureza e tudo que está em sua volta, se o brincar nada mais é do que você ter essa autonomia de viver em liberdade. E a criança, ela deseja isso. Então, o brincar, ele pode vir de várias formas. De uma forma livre, de uma forma direcionada. O brincar, ele pode vir de uma forma pensada. Ele pode vir de uma forma não estruturada. E aí, eu vou sugerir aqui alguns caminhos para o brincar, tá? Eu vou trazer aqui um estudo da neurociência. Especificamente de um estudo que Luciana Bristes ela faz, né, da Neurosaber, e ela traz o seguinte, que existe o brincar. Tô anotando aqui, tá, gente? Funcional, eu vou explicar tudo para vocês. O brincar egocêntrico, vê aí se tá dando para vocês me escutarem, tá? O brincar observativo. Olha só como é importante a gente saber isso para o autoconhecimento da criança. O brincar paralelo e o brincar cooperativo. Nós estamos falando aqui do autoconhecimento. Sejam muito bem-vindos. Um beijo para vocês. Manda esse aviãozinho aí para o máximo de pessoas, que a gente não vai deixar essa live salva, porque na terceira live desse sábado aqui a gente vai ter um momento aí de alguns prêmios que eu vou trazer aqui pra gente. E aí quem tava aqui, quem tava imerso, trocando energia, vai participar de tudo isso, tá? Então, gente, o brincar pro autoconhecimento da criança. A criança, desde o momento da gestação, ela já tá brincando, tá? Brincar é todo movimento que nos traz liberdade. E quando a gente brinca, a gente se expressa. Quando a gente brinca, a gente se relaciona. Quando a gente brinca, a gente aprende, né? E aí eu trouxe cinco áreazinhas, como é que a gente pode observar o brincar na primeira infância. O bebê, como ele não tem ainda a cognição, ele está no brincar funcional. Ele está olhando para esse corpo e ele está brincando o tempo todo. Por isso que a mãozinha na boca, a mãozinha no pé, por isso que ele está aprendendo a rolar, engatinhar. Tudo isso é uma forma dele se relacionar com o mundo, ele está brincando. Lembra que é um movimento de liberdade, né? O brincar. E aí, quando a gente observa no bebê e a gente percebe que esse brincar é funcional, a gente apenas observa e não coloca a nossa intervenção enquanto cuidador. Então, o bebê, ele possui um movimento de autoeducação muito forte. Ele é quase um autodidata, né? E aí ele consegue brincar com o próprio corpo. Então, é um grande caminho para a gente observar mais e intervir menos nesse bebê.
Segundo, é um brincar funcional. Existe um brincar egocêntrico. Mas Lu, meu filho, meu aluno, ele precisa se relacionar com o mundo. Ele precisa ser uma pessoa cooperativa, empática, tudo bem. Mas a gente precisa entender que existem fases de amadurecimento desse ser humano. E na fase dos 3 aninhos, tudo é dele, né? Porque é meu, porque eu quero, 2 aninhos. Porque eu não dou pra ninguém. E aí a gente fica naquela frustração de que será que eu estou no caminho certo? Gente, observa mais uma vez. Esse brincar egocêntrico, ele é estruturante. Então, dá um brinquedo ou deixa ele brincar só é importante para o seu desenvolvimento. E aí a gente vem no brincar agora observativo. É quando a criança com 3, 4 aninhos vai chegando no aniversário, vai chegando no ambiente familiar, com os amigos ou na escola, e ele está observando. Ele não está querendo interagir de imediato. E a gente quer o quê? Vá se relacionar. Você precisa estar no grupo, você precisa estar brincando. Calma! A gente precisa entender que a criança, ela tem esse tempo de observar para depois emergir e se interessar naquele ambiente, naquele processo, certo? E aí a gente tem agora o brincar. Qual é o tipo de brincar? A gente vai para o brincar agora que é paralelo. Depois que ela observou com 5 aninhos, ela já começa agora a ir para um brincar que ela diz, agora eu estou num grupo. E ela fica de forma paralela brincando e permeando em vários grupos. E a gente vai chegar agora no brincar cooperativo, que é aquele brincar que a criança já sabe as regras, já sabe o jogo, ele já tem a posição de liderança, ele já consegue organizar uma estratégia, que aí a gente já chega naquela fase dos 6, 7 aninhos. Mas Lu, por que essa sequência do brincar? Porque para o movimento do autoconhecimento e para que eu consiga colocar aquelas 3 âncoras, observar, respeitar, né? E a gente precisa entender como é que funciona o brincar. A gente precisa entender que existem fases do desenvolvimento da criança e eu não posso pular uma etapa. Então, quando eu sei que tem um brincar funcional, eu vou deixar ali e com a naturalidade, com o momento do movimento natural, ela vai chegar no brincar que é egocêntrico e depois ela vai chegar no brincar que é observativo e no paralelo e no cooperativo. Eu vou ter calma no meu coração. E eu vou entender que existe cada fase e eu vou respeitar cada fase, né? E por que eu brincar no autoconhecimento? Porque o brincar é o único, gente, eu nunca vi outro movimento que nos permite ser quem realmente somos. Olha como é interessante. E eu digo um brincar livre e um brincar direcionado, tá? A gente faz muito isso no Tia Lu, Espaço do Ser Integral. E as crianças, quando elas brincam, elas se libertam. É como se a gente tivesse bem amarradinho. E no brincar, quando a gente fala, vamos brincar, o olhinho ele acende, o cérebro se ilumina e o corpo ele reage de uma forma que não acontece em qualquer outro movimento que não seja o brincar. Então o brincar ele realmente ilumina a vida do ser humano. Vocês já perceberam quando a gente está brincando enquanto adulto, tem um jogo, imagem e ação ou qualquer outro que a gente precise competir, né? Tá ali a nossa essência. Então alguns adultos não conseguem perder, alguns são muito passivos, não gostam de conflito. Tá ali a nossa essência, é no brincar. É apenas no brincar que a gente consegue se conectar com quem realmente somos. Porque o brincar, como eu falei aqui, é um movimento de liberdade. Então é o melhor caminho para a gente nutrir o autoconhecimento da criança. Mas Lu, muita gente me pergunta sobre esse estudo aqui, ó, perfil comportamental. Eu vou trazer aqui alguns perfis que vocês vão me dizer se vocês observam primeiro em vocês, tá? E depois na criança, para ver se a gente consegue entender por que eles reagem dessa forma. E aí já compartilhei várias vezes isso em algumas palestras e as pessoas dizem assim, meu Deus, como eu não entendia como isso acontece, né? Existe um perfil comportamental que é de uma pessoa que é dominante. Vou colocar até aqui para a gente não esquecer. Dominante. Essa pessoa, essa criança, ou nós, é aquela que chega liderando, que chega resolvendo, que não precisa de muita ajuda não. Ela olha a situação, isso desde bebê, tá, gente? Ela olha, ela já se resolve, ela já pega e ela já resolve se ela tá com fome, e ela já chora, ela chegando, como a gente fala.
ela tem aquela postura de líder e ela não depende do outro, praticamente. Ela gosta de fazer tudo só. Vai vendo se vocês se identificam com alguém aí ou se vocês percebem em vocês também. Tem aquele perfil, gente, que é influente, que é aquela criança que adora estar em grupo, que é do coletivo, que quando ela chega na sala, em casa, ou na família, ou em qualquer outro lugar, as crianças chegam para ficar perto dela, porque ela é muito sociável. Ela é doce, ela é comunicativa, ela é muito expressiva. Vai colocando aí se vocês se identificam com alguma, ou se vocês conhecem alguma criança também que tem esse perfil, para depois a gente entender. Tem crianças, gente, que elas são mais metódicas, que elas precisam ter uma rotina mais assertiva, que elas precisam ser direcionadas, que elas precisam ser orientadas, ela precisa seguir o passo a passo, ela tem o horário da alimentação, ela tem... Todas no caso devem ter, mas ela é algo que você vê que está na essência dela. Não, agora eu vou fazer a tarefa, agora eu quero assistir uma televisão, não, eu preciso tomar banho antes de dormir. Ela tem uma estrutura, eu vou colocar uma palavrinha aqui, que ela é mais metódica, né? Ela tem uma estrutura mais linear, é como se ela precisasse internamente se organizar para poder conviver, né, nesse mundo que a gente vive. Então eu trouxe aqui 3 perfis comportamentais para a gente começar a refletir e a gente entender como é que funciona. Existem vários outros, mas eu trouxe aqui de uma forma mais sucinta e didática, tá? E aí uma pergunta, mas Lu, você trouxe 3 âncoras para a gente nutrir o autoconhecimento da criança, certo? Sim ou não? Fala para mim aí, gente. Falamos do primeiro setênio, que o mundo é bom. Falamos do brincar como o maior movimento de liberdade que nos permite ser quem realmente somos. E falamos também do perfil comportamental que a gente pode começar a observar na criança. Isso, Lu, é para trazer rótulo? Aí eu vou dar uma pausa aqui bem importante para olhar no olhinho aí de vocês para explicar algo que é fundamental. Os estudos, eles não vêm para rotular. Os estudos, eles não vêm para condicionar, para definir, para colocar de uma forma muito engessada, muito pelo contrário. Os estudos, gente, e as observações, elas vêm com um olhar de dialogar. Eu preciso dialogar com a criança, eu preciso me comunicar com ela, eu preciso observar, lembra dos 3 pilares? Eu preciso me colocar à disposição dela. Então, tudo que a gente está conversando aqui hoje, e acredito que a maioria de todos que estão aqui já ouviram falar, já estudaram, até de uma forma mais aprofundada, mas nada mais é para que a gente desperte. E para que a gente tenha aquela sementinha de dizendo: oi, eu tô aqui para conversar com você. Eu não tô aqui para te dizer quem você é. Eu apenas quero te escutar, eu quero te observar para te respeitar. Então são 3 pilares muito importantes para nutrir o autoconhecimento da criança. Então quando eu sigo nessas 3 palavrinhas, um caminho de muito aprendizado, eu já começo a construir nessa relação, porque a criança ela precisa de liberdade, né? Agora é aquela liberdade que a gente tá ali dando suporte, dando caminho, porque quanto mais a gente conhece, não é um relacionamento, gente, quanto mais eu conheço meu companheiro, minha equipe de trabalho, quanto mais eu me conheço, mais eu vou conseguir na jornada e me ajustando e me apoiando e me nutrindo das coisas que realmente vão fazer sentido. E aí eu trouxe esses 3 pilares. Mas Lu, primeiro setênio é a fase mais importante da nossa vida. É onde tudo, 95% do nosso cérebro, nessa fase está sendo construída para o futuro. Então, se eu perguntasse aqui para cada um agora, como é que vocês se enxergam hoje? Tudo que vocês falarem para mim foi construído lá nesse primeiro setênio. Então, o impacto ele é enorme na nossa vida. Voltamos aqui. Outra coisa bem importante que a gente pode também entender, que o brincar ele vem para nos apoiar. Então existem várias fases do brincar na primeira infância, e quando eu entendo que o bebê ele brinca de uma forma, a criança de 3 aninhos brinca de outra, a de 5, de 6 e de 7, eu consigo me situar melhor, né? E o perfil comportamental ele traz aquela, eu diria que aquela lupa,
aquele olhar assim, dizendo que, olha, se eu entendo o perfil da minha criança, eu vou conseguir conduzir e nutrir da melhor forma. E agora a gente vai para o nosso terceiro momento, já estamos chegando quase no final, e eu trouxe aqui um material que eu amo, que é argila. Eu até sugeri ontem para algumas pessoas, coloquei aqui no Instagram para que vocês pudessem estar aqui e trazer, se vocês tiverem aí em casa tinta, se vocês tiverem com a sua criança também em casa, participa agora com a gente. Eu vou pegar aqui a argila e eu vou explicar como é que a gente pode fazer isso em cada fase e por que esse material ele é importante para o nosso autoconhecimento, o nosso e da infância, da nossa criança, tá? Mas Lu, eu não tenho argila, não tem problema. Se você tiver com tinta ou com massinha de modelar ou com qualquer material que você possa fazer também, construir com ele em casa, que tenha essa textura e esse movimento mais maleável de moldagem, vai fazer muito sentido para começar a nutrir. E aí, gente, eu sempre tenho argila, porque a argila para mim é um material e eu vou explicar para vocês o que é que acontece. Quem quiser, quem estiver fazendo com a criança aí, vocês podem printar depois, marca a gente, tá? Para participar aí do nosso último dia de live, que a gente vai ter aí alguns prêmios bem especiais, vocês vão amar. Então, vou pegar mais argila aqui. Por que argila, Lu? Como é que eu posso fazer isso agora? E por que a argila é tão importante? Olha aqui, eu peguei um pedacinho só dela, mas você pode fazer de várias formas. Você pode pegar, dependendo de como é a tua disponibilidade, o local, uma quantidade maior. Eu particularmente adoro, assim, é um material que é muito regressivo. A argila, gente, ela tem essa maleabilidade e não é por acaso quando a gente começa a olhar no movimento de autoconhecimento mesmo da criança. E a temperatura dela, se vocês estiverem aí com argila, é uma temperatura que ela vai... Deixa eu voltar aqui, voltamos. Quando a gente se permite observar mais e sair do cognitivo, quando a gente se permite perceber estar inteiro naquele momento. Então, por que argila, Lu? E como é que a gente pode brincar com a criança para nutrir esse autoconhecimento? Então, como eu falei, a argila, ela traz uma certa regressão. Porque ela nos coloca, né, num movimento de moldagem. Então, para a criança, para o bebê, a argila é muito bom. Deixa ela viver essa argila no corpo, deixa ela se melar. Lembra que é um brincar funcional? Ela vai estar, inclusive, voltando a relação dela com o útero. Porque a argila, como eu falei, ela traz essa temperatura diferente e ela traz esse aconchego. Ela é bem regressiva mesmo. Os estudos da psicomotricidade, eles trazem esse olhar. A argila também, e aí, mas Lu, a gente pede para ele fazer o que ele quiser. Não, deixa livre, coloca lá. E eu sugiro agora, e depois dessa live, eu vou fazer também, porque eu tô sempre me movimentando para trazer o autoconhecimento para minha vida, porque o cuidador ele precisa estar imerso nisso. A argila, ela vai trazendo pra gente outras possibilidades. Então, o bebê, ele vem brincar de uma forma funcional com a argila, deixa se melar, ele precisa sentir a temperatura, precisa sentir essa textura, já vai ficando diferente na nossa mão, ó. Deixa melar, porque o bebê, ele é sensorial e ele é funcional. Então, quanto mais a gente puder possibilitar isso pra ele, melhor. Aí a gente já vai crescendo, a gente já vai com a criança de 3 aninhos, ela já quer fazer algo, porque ela já viu uma bola, ela já viu uma fruta, ela já entende, já tem uma cognição mais aperfeiçoada. Então, eu sempre sugiro o seguinte: livre, permite esse contato com a argila de forma livre. Mas, Lu, a criança vai chorar? Pode ser que chore. A criança vai jogar fora essa argila? Pode ser que jogue. A criança, ela vai querer se melar, ela vai querer melar a gente, cuidador, pai, mãe, professor? Sim, pode ser que isso aconteça. A criança, ela não vai querer nem tocar, porque ela vai sentir ou raiva, ou medo, ou qualquer outro sentimento. Pode ser que ela sinta isso sim. Mas, gente, é exatamente isso. É nesse momento que eu vou perceber quem é essa minha criança. O que é que ela está precisando? O que é que ela está... como ela está se comunicando? Porque eu, enquanto cuidador, já sei que a argila tem um potencial enorme de favorecer esse autoconhecimento.
por tudo que a gente já falou. Então, vai vir à tona a emoção, vai, porque é um material regressivo. Vai vir à tona a necessidade dela colocar algo. As crianças de 6, 7 anos já vão querer construir alguma coisa. Eles constroem muita casa, porque aqui eles estão no ambiente familiar. Eles constroem os amigos, eles constroem alguma comida, ou um local que eles querem viajar. Então, deixa vir. Eles vão mostrar pra gente o que é que está dentro deles. Eles vão trazer algum medo, eles vão trazer alguma insegurança, eles vão trazer algo que está acontecendo que verbalmente ele não consegue expressar. Então, gente, a argila eu diria que é algo poderoso. Eu tô aqui falando com vocês e já tá ativando em mim sentimentos muito e emoções, eu diria, na verdade, emoções, que vai me deixando até mais calma, que vai me trazendo... E olhe que nessa fase adulta a gente tem toda uma cognição, né? Imagina na criança. Então, só estar aqui conversando com vocês e manuseando esse material que é algo que eu também acredito muito, que é natural, né? Que vem da natureza, a gente pode trazer inúmeras possibilidades. E aí eu trouxe o que minha filha fez, né, há um bom tempo, até a gente guardou, ela disse que isso aqui era um jarrinho que ela queria plantar. Todas as vezes a gente vai saber o que a criança está querendo se comunicar, Lu? Não, nem todas as vezes. Porque não é em uma vez, em um momento, que ela vai trazer à tona tudo. Então, eu sempre sugiro que a gente faça isso de forma sistemática, que a gente possibilite esses encontros com esses materiais de uma forma que a gente vá nutrindo, porque autoconhecimento é diário, né? Não é uma vez só, não é num brincar só. A gente vai moldando, a gente vai observando. Mas, Lu, você identificou alguma coisa nisso na sua filha? Não. E não necessariamente a gente tem que identificar. Ela, no simples ato de colocar algo para fora, que ela nesse momento quis fazer isso já foi algo que ela se percebeu. E ela, inclusive, tem falado muito que ela está adorando os trabalhos manuais. E é uma descoberta todo dia, né? A gente não precisa nascer de um jeito e ficar desse jeito por toda a vida. Não, a gente vai se moldando como argila. Mas a essência, ela é única. A essência, essa a gente não perde. E é isso que a gente precisa possibilitar, que a criança descubra qual é a essência dela. Não é a minha, não é a de Josi, não é a de Tayane, não é a de Camila, não é a de... Não, é dela. Mas você é a professora, é o exemplo, você é a mãe, você... Não! Ela é uma semente que ela vai prosperar na sua essência. Agora a gente vai podando, moldando, a gente vai nutrindo, colocando aguinha, deixando no sol, para que ela floresça na sua essência. Então, só recapitulando, eu adoro, ó, tô nem soltando essa argila agora aqui, gente. Só recapitulando aqui pra gente, como é que a gente hoje entendeu que pode nutrir. 3 palavrinhas mágicas, de uma forma bem resumida agora. Coloca aí se fez sentido para você. A gente precisa observar, a gente precisa escutar e a gente precisa respeitar. Observar mais, intervir menos é um grande caminho. 3 pilares, 3 âncoras que eu trouxe hoje aqui. Precisamos entender que fase é essa do primeiro setênio, qual é a riqueza que tem, qual é a importância. Então a gente colocou aqui. O brincar é o melhor caminho para nutrir esse autoconhecimento, porque traz liberdade de expressão. Quando a gente para uma aula, quando a gente para o que está fazendo de uma forma sistemática, vamos brincar. A gente até está querendo fazer um exercício, alguma coisa, mas no brincar ela vai dizer o que é que ela está sentindo, ela vai expressar qual é a forma que ela gostaria de conduzir. O brincar é a forma da gente dialogar com essa criança. E o perfil comportamental? Se é uma criança influente, se é uma criança mais metódica, se é uma criança mais dominante, observe isso também. Vai te trazer uma clareza para você se comunicar melhor com ela. Tem alunos mais dominantes. Se eu cortar e se eu afrontar isso nele, é mesmo que está tirando toda a sua essência. Tem alunos influentes e tem alunos mais metódicos. Quando a gente observa, escuta, a gente respeita. Lembra sempre disso, tá, gente? E aí eu queria trazer as dicas de ouro para vocês aqui hoje. Lembra que vão ser dicas novas? Vão ser bem novas. Eu vou até olhar aqui para não perder aqui, para falar tudo do jeitinho que eu me organizei para compartilhar com vocês. Primeira dica, não é sobre falar, é sobre escutar. Se a gente chega falando muito, colocando muita coisa para fora e querendo ensinar de todo jeito, a gente perde a oportunidade de escutar.
Então chega no ambiente da criança e pausa. Ela vai te direcionar, ela vai te mostrar. A gente não precisa estar o tempo todo enquanto cuidador ensinando, muito pelo contrário, a gente precisa aprender com elas. Segunda dica, não é sobre a criança, é sobre você, é sobre nós. Se eu não me conheço, eu não vou facilitar o processo dela. Porque vai estar tudo misturado, como está aqui, ó, a argila na minha mão. Vai estar tudo, vai estar tudo misturado de uma forma que eu não vou conseguir saber quem sou eu e quem é a criança. Então, não é sobre a criança. Primeiro, é sobre você, sobre nós. Quarta dica, não é sobre direcionar, gente, é sobre dialogar. E eu dialogo com a criança como? Brincando. Eu dialogo com a criança como? Observando, escutando e respeitando. Esse caminho é o melhor de todos, podem ter certeza. Quarta dica de ouro, não é sobre rotular. Tudo que eu trouxe aqui de uma forma fundamentada, de uma forma estruturada e didática, a gente precisa entender o seguinte, que nenhum método, nenhum estudo e nenhum estudo ou leitura ou qualquer outro tipo de direcionamento vai ser maior que a criança. A criança, ela está acima de tudo isso. Eu diria que a criança e o ser humano. Porque, gente, ela que nos ensina. Então, se eu chegar a partir de agora e começar, não, o seu perfil é esse, o brincar tem que ser nessa fase. Não, observa primeiro. Isso aqui só traz direcionamento. Essa intervenção, ela não é direta, ela é construída. Então, não é sobre rotular, jamais. É sobre o que, gente? Respeitar e dialogar. Permita-se dialogar com a criança. E a quinta dica de ouro, não toda melada aqui de argila, é a sua. Eu queria que você compartilhasse aqui qual foi o insight, qual foi a palavrinha ou a frase que fez sentido para você, que você diz assim, ai Lu, isso aqui foi uma grande semente que a partir de hoje eu vou levar para minha vida enquanto cuidadora, enquanto mãe. E eu queria compartilhar algo muito especial meu. Aí agora sai Tia Lu, entra a Luciana, sai Tia Lu com os estudos, sai Tia Lu com a prática fundamentada. É dizer que não existe, de verdade, não existe um caminho. São inúmeros. E eu fico muito feliz e emocionada de dizer isso, porque quando eu me permiti errar, quando eu me permiti observar mais e escutar, eu cresci de uma forma exponencial. Porque a gente pensa que com o maior estudo do mundo, que com maior prática, né, pedagógica, educativa, a gente vai estar pronto. Não vai. A gente vai se preparar todos os dias. E claro, a gente tem que se permitir errar, porque eu sempre digo, a gente nunca perde. Ou a gente ganha ou a gente aprende. Então, quando a gente se permite aprender, né, a gente vai ser muito mais feliz, porque fica leve o processo. Porque eu não tenho que acertar em tudo. Eu não tenho que fazer as coisas 100%. Eu não tenho jamais que fazer as coisas... porque às vezes as pessoas pensam, né, mas a gente tem uma referência, a gente tem um estudo, você tem anos de prática, que a gente vai necessariamente fazer a coisa de uma forma única. Não. Cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada realidade, cada contexto. A gente está aqui mesmo para aprender. Mas claro que os estudos, eles nos impulsionam e nos direcionam para o caminho certo. Mas eles nunca vão estar acima da criança e acima do ser humano, tá bom? Era isso que eu queria trazer para vocês. Gostaria que vocês pudessem, gente, compartilhar vamos fazer um print. Não sei se vocês estiveram aí com argila. Se vocês quiserem, eu não estava com argila agora. Pega, se você puder comprar, estiver perto de casa, ou massinha de modelar, ou fazer mesmo em casa, né? Tem alguns materiais que pode ser feito, esse material de moldagem que traz essa temperatura e esse movimento regressivo, pra gente printar e compartilhar essa live. A próxima live, gente, vai ser, sabe como? A gente vai falar sobre autocuidado na primeira infância. E vai ser muito especial.
não vai ficar salva mais uma vez. Então peço que todo mundo esteja aqui às 9h50, coladinho, vamos fazer uma prática e a gente vai colocar na vida da criança de uma forma bem natural que eu programei. Vai ser lindo, viu, gente? Como é que ela vai começar a viver o autocuidado desde a fase bebê. É possível, Lu? Sim, é possível. Então, que vocês possam seguir leves, felizes e conscientes, né? Que a gente precisa ter consciência de quem somos primeiro. Então, só recapitulando. Esse aqui é um pé de algodão, tá, gente? Que a gente plantou aqui em casa. Ele vai crescer muito, a gente vai ter que botar em outro local. Tá aqui a semente do algodão, essa é a sementinha. Eu não posso plantar algodão, colocar semente aqui e nascer um pé de laranja. Eu não posso colocar uma semente de algodão e nascer um pé de feijão. Então, autoconhecimento é isso. Nutrir o autoconhecimento na infância é isso. A criança, ela já é a sementinha que tá tudo nela. Ela só precisa ser nutrida da forma certa. E a gente trouxe aqui alguns caminhos que a gente pode traçar junto com ela, tá bom? E aí se ela tem a semente do algodão, ela vai prosperar na essência dela e se transformar no melhor pé de algodão do mundo, porque vai ser ela. Ela vai ser ela e vai ser muito feliz por isso. Tá, gente? Então espero que tenham feito sentido pra vocês. Eu amei estar aqui. Gente, muita gente falou, Lu, feriadão, a gente não vai poder gravar essa live. Eu realmente não posso gravar, porque eu me comprometi com as pessoas que estavam aqui, para que a gente tivesse essa relação, né? Tô com saudade de me encontrar com vocês. E espero que tenha feito muito sentido. Gente, temos nas redes sociais, olha, aqui no Instagram, compartilha. Se você puder compartilhar essa live para o máximo de pessoas, o que a gente conversou hoje aqui. Tem um podcast com Tia Lu, vários profissionais que eu convido para fazer entrevista e para a gente trazer conteúdos importantes sobre infância e cuidador. Tem o TikTok, gente. Minhas filhas me colocaram no TikTok, mas é tudo sobre educação. É maravilhoso. Eu tô amando viver o TikTok aqui com elas. E temos também o Tia Lu Espaço do Ser Integral, que é onde a gente desenvolve todo o nosso trabalho diariamente com as crianças e suas famílias. Olha, gente, eu trouxe alguns livros aqui. Quem quiser fala comigo no privado, né? Para eu poder explicar melhor. A educação da criança segundo a ciência espiritual. Quem não se envolve, não se desenvolve. Esse livro é maravilhoso para nós cuidadores. E tem esse aqui, olha, A Coragem para Liderar. Por que esses três eu trouxe pra gente? Porque tem tudo a ver com o que a gente falou. Primeiro, se a gente não se olha enquanto cuidador, não ajuda a criança. Se eu não autolidero a minha vida, eu não consigo liderar mais nada, né? Então, tudo começa por nós. E a ciência e a educação, de acordo com a ciência espiritual, é uma imersão que todos nós deveríamos entender que nível é esse para a gente poder entender mais ainda a criança, não apenas no material, mas sim no seu espiritual. Fiquem com Deus. Eu amei. Um beijo para todo mundo. Ai, que delícia vocês aqui. Cheiro, gente. Façam aí um print para marcar. E quem fez a brincadeira em casa também me manda, tá? Vamos lá saber se vocês brincaram aí, tá bom? Olha só, faz um print pra gente terminar. 1, 2, 3 e... É isso, gente. Bom sábado. Sejam felizes e cuidem-se, tá? Amei estar aqui com vocês. Até sábado. Vamos conversar sobre autocuidado. Beijo. Tchau. Tchau, Mila. Tchau, Cata, Bruninha, Lori. Deixa eu dar aqui. Yasmin. Dai, Mari. Ai, que delícia. Josi, Thay, César, Lucas, Dea, Ló. Beijo, gente. Muito obrigada, viu? Pri, que legal! Poli, Igor. Ai, que delícia vocês. Léo. Gente, que turma boa. Cláudia, Clever, Elba. Fiquem com Deus, tá? Olha, gente, só vai fazer sentido pra mim se fizer também pra vocês. Espero que tenha feito, de coração, tá? Fiquem com Deus.